Bom dia, amigas! Como é que tá aí? Tudo bem? Como é que vai a vida? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. A vida tá boa, de acordo com a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. E bora para mais um dia, bora para mais uma rotina. Esse final de semana eu vou ter uma rotina um pouco diferente aqui em casa. Meu irmão tá vindo trazer a minha tia, que é nossa tia e mãe de criação dele. Eu vou contar essa história pra vocês em breve, né? E tô vindo aqui pegar umas roupinhas na máquina, na verdade, umas toalhas que eu deixei lavando ontem à noite e para estender. E nesse processo, eu nem ia gravar hoje, gente, de verdade, não ia gravar hoje. Porque às vezes a gente fica, ai, mas o que que eu vou mostrar, né? Todo dia a mesma coisa, lava a louça, não. Mas, como eu já falei também, aqui é rotina, sem mimimi, de dona de casa, de mãe. E na rotina real, se a gente for parar pra ver, se a gente for bem sincera, a gente é repetitiva. Por isso que se chama rotina, né, meus amores? Porque aquela coisa bonitinha de, nossa, cada dia é uma coisa, é comprinha, é passeio, é nananã, parece muito, sabe? Parece que é muito, hoje eu vou gravar isso porque eu vou fazer tal coisa que é muito legal. Agora eu vou gravar porque isso é muito legal, chegou uma coisa extraordinária na minha casa. Mas a rotina real não é assim. E um dos motivos também pelo qual eu vim pra internet é a questão da representatividade, sabe? Eu gosto muito, eu acompanho, ó, vocês estão vendo ali? Um monte de rolinho de papel higiênico pra levar pra escola da minha filha. Vocês sabem, né? Criança pequena, ela tá naquela fase do pré-1, então faz muito trabalhinho, muita coisa. Tô juntando já há meses, daqui a pouco. Há meses não, há semanas. Umas 2 semanas mais ou menos. Daqui a pouco o ano letivo acaba e eu não levei o negócio, porque eu esqueço todo dia. Eu vou ver se eu lembro hoje, gente. E aí, porque eu gosto muito, é um conteúdo que eu consumo, mas eu sentia falta. Engraçado que assim, depois que eu comecei a vir pra internet, que aí eu tô conhecendo algumas meninas com a realidade igual a minha, tô falando, caraca, não estou sozinha, que coisa boa. Porque a gente vê rotinas muito bonitinha, sabe? Muito organizadinha. Parece que só fez aquilo para poder gravar. Enfim, gente, amo conteúdo de rotina. Espero que vocês estejam me entendendo, mas assim, tem coisas que parece que são roteirizadas, sabe? E eu acho que não tem como você fazer um roteiro de um vídeo de rotina, porque vai tirar toda a naturalidade da coisa, né? Então vai virar uma novela. E novela a gente já tem, né? A gente tem tanto canal, agora a gente tem Netflix, tem, enfim, mil e uma opções. Mas vamos pegar essa roupa na máquina, porque eu tenho uma coisinha pra compartilhar com vocês, um pequeno testemunho, eu diria assim. Olha, gente, essa é minha máquina, ó. Não é, como é que fala? Publi, né? Não, a Brastemp ainda não sabe nem que eu existo. Quem sabe um dia, né? Pro Senhor nada é impossível. Um dia eu posso estar fazendo uma publi pra Brastemp. Que dicção, hein, minhas amigas? Aí, eu tava vindo, né, pra pegar minha roupa, minhas toalhas, vocês estão vendo aqui dentro. Eu deixei lavando de noite pra estender hoje. E aí, essa máquina fez 1 ano, em junho. 1 ano, olha, linda, maravilhosa, olha. Muito boa, gente. Inclusive, se vocês estiverem precisando comprar uma máquina, não é publi, porque eu não tô ganhando nada com isso, porque, na verdade, ainda não ganho nem com o YouTube, né, meninas? Mas, assim, dica boa, dica compartilhada, né? É muito boa essa máquina. E eu escolhi também essa por ter o cesto em inox, né? Que dá mais durabilidade, eu acho, do que o cesto de plástico. E assim, perfeita, sem defeitos. Maravilhosa. E aí, como vocês estão vendo, né? Ela, depois de 1 ano de uso, ainda tá bem novinha. E essa questão de estar novinha é o testemunho. Daí, meninas, vamos lá na sala que eu vou contar pra vocês o testemunho a respeito dessa máquina, né? Tem muitas coisas pra contar pra vocês, muitas superações, muitos testemunhos ao longo da vida, mas
aproveitando o gancho, né, de eu ter ido lá para tirar as roupas, eu me lembrei de uma coisa que acho legal compartilhar, sabe? Aquela máquina ali, novinha, né? Fui na loja, eu e meu esposo. Mas a gente, como dona de casa, né? A gente que sempre, né, nesse sentido, assim, de eletros e tal, a gente que tem mais a escolha, né? E essa máquina eu podia escolher na loja. Chegar na loja assim e namorar no panfleto, olhar e chegar na loja e falar: amor, eu gostei dessa, vamos levar essa? E a gente trazer essa. E o Senhor é tão bom, tão maravilhoso, que a gente trouxe ela e a gente pagou à vista. E essa é a minha primeira máquina de lavar nova depois de 18 anos de casada. 18 anos de casada, essa é a nossa primeira máquina de lavar. E eu lembro que no começo a gente passou muita dificuldade, muita. A gente morava, quando a minha filha mais velha tinha uns 2 anos mais ou menos, a gente morava num quartinho muito pequeno, sabe? Não tinha nem reboco, o chão era de piso grosso e eu não tinha nenhum tanque. Eu lavei muita roupa na pia da cozinha, gente. Ai, que nojo! Ai, que nojo pra quem tem condições de fazer melhor, gente. Não tinha nada de nojento, era tudo muito limpo na minha casa, apesar das precariedades, sabe? Mas era muito difícil lavar, tu imagina, tu lavar louça numa pia de cozinha. E também não era a pia, não, era uma piazinha, pequena e ruim. De fibra, sabe? Não é por ser de fibra, mas é porque era ruim mesmo. E eu lavei muito tempo. E depois o Senhor foi melhorando, e aí, depois de muito tempo também, a gente comprou um tanquinho. E como lava bem tanquinho, né, gente? A gente comprou um tanquinho. Fiquei toda boba. E compramos de segunda mão, era do meu cunhado, a gente pegou dele. Um tanquinho. Que aí a gente botou do lado de fora, não tinha área de serviço, não tinha nada, não tinha nem uma capaz direito. Eu tinha que ficar lá botando roupa, torcendo roupa, enchendo tanquinho, esvaziando tanquinho, com um balde, que eu pegava água dentro da minha cozinha, da pia, da torneira da pia, pra encher o tanquinho do lado de fora. Às vezes, época de frio, eu ficava lá na friagem pegando chuvisco. Enfim, eu vou resumir até porque, igual eu falei pra vocês, eu tô esperando meu irmão, daqui a pouco ele chega aí. E depois desse tanquinho, o tanquinho deu ruim, né? E aí a gente conseguiu comprar um outro tanquinho. E esse tanquinho a gente já conseguiu comprar na loja, né? Com muito sacrifício, a gente comprou um tanquinho na loja. Aí a gente já tinha mudado, já tava numa outra casa, um pouco melhor, pagando aluguel, uma luta danada. Daí a vizinha de cima tinha gato, o gato pulou, quebrou a tampa do meu tanquinho. Tinha pouco tempo de uso. Aí fiquei muitos anos com o tanquinho sem tampa. Ainda bem que o tanquinho funciona sem tampa, né? Tanquinho tendo motor, filho, ele tá funcionando, esse que é uma boa. E ficamos no tanquinho. E depois a primeira máquina de lavar de verdade que eu tive foi num trabalho do meu esposo. Uma moça tava desapegando e vendeu pra ele. Só que assim, a máquina não tava muito boa, sabe? Já tinha sido mexida muitas vezes. E aí começou a voltar a dar os defeitos, né? Das quais tinha consertado. No final das contas, até o ano passado, eu fiquei mais ou menos um ano usando a máquina que só tava lavando. Ela tava funcionando como se fosse um tanquinho. Ela enchia sozinha, aí lavava, ela batia a roupa, às vezes não lavava direito e ela não jogava a água fora. Ela não tava mais centrifugando nem jogando a água fora. Então eu tinha que encher e ela batia e depois, como máquina automática é diferente de tanquinho, se você botar a mangueira para baixo, diferente do tanque, ela não vai jogar água fora porque ela é bombeada, né? E como essa função não estava funcionando, o que eu tinha que fazer? Tirar a água toda com um potinho. E toda mesmo, até enxugar depois, porque a gente sabe, né, que água de amaciante, sabão e tal, depois fica um fedor terrível. Então toda vez que eu lavava roupa, era esse cansaço todo. Além de ter que enxaguar a roupa no tanque, tinha ainda que tirar toda a água da máquina, ainda com aquele negócio no meio que atrapalha, né? Enfim. Aí, no final de 2022, eu acho, se eu não me engano, eu sou meio ruim de data,
nesse mesmo emprego que meu esposo tava, que comprou a máquina. Faltando exatamente um mês pro Natal, meninas, um mês pro Natal. Tava com a minha filha menor pequenininha, tinha 2 aninhos ela. E faltando um mês pro Natal, ele chega depois de um dia de serviço, chegou meio abatido, mas assim, a última coisa que passava pela minha cabeça. Resumindo, ele foi mandado embora. Houve um problema lá no serviço, uma injustiça, mandaram ele embora e ainda conseguiram colocar uma justa causa. Para quem não sabe, justa causa é quando você é mandado embora e eles alegam situações que não te dão direito a nada. Então ele só teve o dinheiro da quinzena e mais nada. Faltando um mês pro Natal, gente. Um mês pro Natal. Mas ainda assim o Senhor supriu, ele arrumou uma outra coisa e colocou na justiça. E nesse ano, o ano passado, que foi o ano que eu comprei a máquina, que pagamos à vista, foi o dinheiro que ele ganhou na justiça. O Senhor foi justo e liberou tudo que ele tinha direito. E daí a gente conseguimos comprar nossa primeira máquina de lavar nova, na loja, ter o gosto de tirar aquele plástico, de ver as pessoas entregando e assim. Por que eu tô falando isso? Eu tô contando um pouco desse testemunho, né? Para dizer que o Senhor faz, o Senhor é justo, o Senhor é fiel. E o Senhor é aquele que nos observa o tempo todo, Ele nos observa. Vou dizer que eu nunca reclamei sim, é difícil tu ficar na friagem lavando roupa, mas eu tentava sempre ver as coisas da melhor forma, sabe? Sempre ver o cuidado de Deus, mesmo na escassez, mesmo no ruim. E o Senhor se agrada quando a gente consegue ver o bom dele, sabe? Sempre poderia estar pior, gente. Ah, mas eu tô numa situação difícil. Poderia estar pior. E o Senhor faz, o Senhor honra no momento certo, na hora certa. E hoje em dia eu tenho a minha máquina. Depois de 18 anos de casada, a gente conseguiu comprar uma máquina nova. Foi a que eu escolhi, sabe? Poderia ter escolhido até uma outra mais barata. Não, mas eu gostei dessa, me agradou essa, gostei das funções dessa, do tamanho dessa. O Senhor é perfeito, o Senhor faz, tudo que Ele faz é perfeito. Sabe, o que foi vergonha no tempo onde ele foi mandado embora do emprego sem direito a nada, o Senhor devolveu com dupla honra. E é o que eu tenho para dizer para vocês, meninas, independente da situação que vocês estão vivendo, o Senhor pode mudar. É só ter paciência, sabe? A palavra do Senhor vai dizer, esperei com paciência no Senhor e Ele me atendeu e ouviu a minha oração, ouviu o meu clamor. A gente tem que esperar e com paciência, porque esperar é inevitável, sabe? Não dá. A gente vai ter que esperar as coisas acontecerem. Mas esperar também não quer dizer cruzar os braços e ficar, sabe?